Olá, gente. Mais aí um bate-papo com vocês. Hoje trazendo um assunto interessante que eu coloco, né, aqui para uma discussão. Né, é exatamente as demonstrações, né, de alguns conceitos. Evidente que quando eu falo demonstração, são demonstrações que os alunos, dependendo da sua classe de estudos, ou se ele está no ensino fundamental, né, ou se ele está no ensino médio, você pode estar trazendo, né, esses estudos, essas demonstrações matemáticas para esses alunos. Existem demonstrações abstratas, né, de certa forma muito abstratas, que não cabe num determinado momento, né, a compreensão ela se torna muito difícil. Mas existem algumas demonstrações, né, de certa forma, fáceis e que, ao meu ver, deveriam ser apresentadas aos alunos quando eles, né, ao fazerem uma determinada caminhada, né, num conceito matemático, né, eles usam regras, os alunos normalmente usam regras sem ter nenhum conhecimento, né, daquilo que estão fazendo, daquela regra, né, matemática que é apresentada. É interessante, né, que todos os professores, ao meu ver, tenham conhecimento dessas demonstrações. Né? Essas demonstrações, ao meu ver, devem estar na mão do professor, para que, em algum momento, se ele for questionado ou se for solicitada a demonstração, ele seja capaz de fazê-la. Então, assim, reportando, fazendo uma colocação, por exemplo, sobre o ensino da matemática, vamos supor, nos anos 60, né, até por aí chegando, né, meado dos anos 70, se demonstrava, né, muitos conceitos, tanto no ensino fundamental como no ensino médio. Né. É evidente que você tinha um maior tempo de aula, né, os alunos eram alunos um pouco diferente de hoje, onde eles, dentro da sua classe, né, de estudo, eles tinham algumas propostas, né, futuras, muitas vezes de serem aprovados, né, em grandes universidades, ou de terem, né, através do estudo, um bom caminhar profissionalmente, né, que possa, a partir dos estudos, ter um ambiente social melhor, né? Enfim, essas questões hoje, né, a gente observa que elas não existem mais. Você tem uma redução de carga horária, normalmente os alunos eles não são tão dedicados, né, de um modo geral, como naquela época. Né? Eu acho que o ensino ele ficou banalizado, né? E aí há uma grande dificuldade sim das demonstrações. Mas então volto a dizer, se possível, nós devemos mostrar sim. Evidente que o aluno também tem que aceitar isso, né? Tem que haver uma parceria entre o professor e o aluno, mas cabe ao professor também estar aí trazendo, né, o aluno, né, para ele e dizendo que é muito interessante você entender, então, os processos matemáticos que são feitos aí. Eu acho assim que muitas vezes, né, um médico, um engenheiro, um economista, ele passa, né, pela educação, né, escolar, né, tanto do fundamental, médio até o universitário, fazendo a matemática sem entender, né, o porquê daquilo que ele está fazendo. Então ele cria esquemas, ele forma esquemas mentais,
mas não sabe a razão, né, da introdução daquele esquema lá na matemática. Então, eu, assim, estou trazendo isso para vocês num bate-papo informal, quer dizer, apenas para que haja uma reflexão sobre isso. Eu vou colocar aqui uma questão onde todos os alunos do fundamental, né, quando já entram aí no sistema de numeração dos inteiros e regras, né, das operações, aí no caso eu falo da multiplicação, da operação da multiplicação e da divisão, e a partir daí, né, no ensino médio, no ensino superior, nós usamos, né, as regras de sinais, por exemplo, tanto da multiplicação como da divisão. Então, sempre, né, é colocado que o menos vezes o mais dá menos e que o mais vezes o menos dá menos e que o menos vezes o menos dá mais. Então, isso fica como uma regra, muitas vezes. Então, aquilo que eu disse, o aluno passa por esse ensino básico, né, passa pelo ensino superior e, às vezes, com um profissional, né, um bom profissional, ele usa essas regras, mas não sabe o porquê de estar usando essas regras. Então, veja que ele pode estar colocando de uma forma genérica, dizendo o seguinte: vamos supor que eu tenha um mais m que multiplica um mais a menos um a. Observe que o mais a menos o a dá zero. E 0 vezes mais m dá zero. Ao colocar isso para o aluno, mostrando para ele que aqui, né, você tem dois números opostos e que operados dá zero, e que o produto de um número por zero dá zero, ele vai, a partir daí, distribuir, né, esse produto em relação a essa operação aqui, de subtração. Então, veja, ao colocar mais m multiplicado por mais a, somado com mais m multiplicado por menos a, isso dá zero. Essa questão do mais vezes mais, né, que nós não colocamos aqui, está claro, né, para a gente que o mais vezes mais é sempre mais. E aqui não há nenhuma razão, né, de gerar dúvidas. Ou melhor, de mais que multiplica mais, dá mais. Por quê? Porque se eu tenho, por exemplo, o mais 2 multiplicado por mais 3, o produto, né, a operação de produto, ela não é, ela vem exatamente substituir uma operação de adição, no sentido que eu tenho 2 de 3, que significa que eu tenho duas parcelas de 3, né, sendo adicionadas. Veja, 2 mais vezes 3, ou mais 2 vezes mais 3, significa 2, veja que no produto usa a conexão de 2 de 3. 2 de 3 na adição. Veja que mais 3 somado com mais 3 dá mais 6. E aí você justifica que sempre que você tem mais que multiplica mais, você gera uma parcela, ou melhor, você gera uma adição de parcelas positivas. E adicionar, né, parcelas positivas gera, como resultado da soma, o valor de soma positivo. Então, daí, mais vezes mais, ser mais. A grande questão, então, está exatamente aqui. Mas aí, se eu sei já
né, que mais vezes mais dá mais, esse produto dá mais MA. Veja que aqui eu estou na busca de quem é o mais vezes menos. No caso aqui, eu estou na busca, veja, do mais vezes menos. Eu já disse que é menos, mas vamos supor que eu não saiba. Então, esse carinha aqui, eu não sei qual é o sinal dele, mais vezes menos, mas eu sei que isso aqui é zero. A partir agora da observação, para que isso dê zero, essa parcela tem que ser menos MA, para que eu tenha exatamente valores opostos para anular. Então, mais vezes menos dá menos. Daí, o mais vezes menos ser menos. Então, veja que há uma justificativa simplesmente numa expressão onde um dos fatores é nulo, se colocando-se dois valores opostos. Agora, vamos colocar assim, ó, e o mais A menos o A multiplicado por esse mais M. Isso é zero, novamente, por conta que aqui nós temos um valor nulo. Se um fator é nulo, você gera exatamente o produto nulo. Então, distribuindo, né, nós vamos ter quem? Nós vamos ter o A que multiplica o mais A que multiplica mais M multiplicado por o menos A, veja, olha, multiplicado não, somado, tá? Somado com o menos A vezes o mais M. Então, quando você distribui, né, essa operação em relação a M pelo produto, você faz mais A vezes mais M, mais o menos A vezes o mais M. Isso é zero. Novamente, sabemos que o mais A vezes o mais M, o sinal é mais, já mostrado por essa razão, e aqui eu tenho mais AM. E aí, novamente, eu estou na busca do menos vezes mais, que é aqui, olha, menos vezes mais. Eu quero saber quanto que é o produto de menos vezes mais. Então, eu deixo aqui em branco e digo, olha, isso é zero. Veja agora que para que seja zero, esse carinha aqui, que eu estou querendo achar, tem que ser o oposto a esse, menos AM. Então, mais AM adicionado com menos AM dá zero. E aí, a gente observou que o menos vezes mais tinha que ser menos por uma condição, né, imposta para que isso dê zero. Então, aqui, esse cara é menos. Ok? Agora, veja, no caso do menos vezes menos. Vamos, então, agora pensar, em vez de mais M, aqui, ó, colocar menos M. É interessante, você pode se perguntar, mas eu poderia também colocar aqui números? Poderia, mas aí você estaria exatamente fazendo isso, né, numa forma particular. Quando eu coloco M, coloco A e coloco A, evidente que esse A aqui, esses valores aqui não devem ser nulos, então eles podem ser quaisquer números, né, reais, qualquer número, quaisquer números, e eu estou aqui fazendo uma demonstração generalizada. Ora, voltando, o menos M que multiplica o mais A menos o A igual a zero, por conta, novamente, disso aqui ser zero, e aí um fator vezes zero dá o produto zero. E vamos distribuir. Menos M que multiplica mais A, esse por esse, depois esse por esse, somado com menos M multiplicado por menos A.
isso é zero. Veja que anteriormente nós mostramos que o menos vezes mais dá menos. Então, quando eu faço esse produto, já demonstrado, dá menos MA. Somado com, não sabemos quanto é esse resultado, mas sabemos que essa adição é zero. E para que essa adição seja zero, essa parcela só pode ser mais MA, para que, através da simetria de valores opostos ou simétricos, veja menos MA e mais MA, ao somarem se anulam, né, ou se anula, isso dá exatamente uma soma zero. Então veja que menos vezes menos, né, deu exatamente mais. Com essa justificativa, fica claro, né, para o aluno que existe sim uma demonstração, né, para que nós possamos usar essa regra, chamada regra do produto, né, onde é muito difícil entender por que menos vezes menos dá mais. Agora, interessante também, né, quando você, por exemplo, diz assim, as regras da divisão, dos sinais da divisão, né, são as mesmas regras dos sinais do produto. Vamos observar o seguinte, olha aqui, eu tenho mais dividido por menos, certo? Isso vai gerar alguma coisa que eu posso até botar assim, ó, o mais A dividido por menos B. Veja que isso aqui vai ser um número que existem só dois sinais, né, das operações. Ou é o sinal mais, ou é o sinal menos. Então, veja, esse resultado, ele pode ser mais, né, um valor aqui, que eu posso dizer K, né, ou ele pode ser um número que é menos K. Veja que eu tenho aqui uma divisão, apenas mostrei de uma forma genérica, onde o mais A dividido por menos B dá um número que só pode ser positivo ou negativo. Agora veja, se esse cara for negativo, né, pensando nele negativo, vamos apagar aqui, pensando nele negativo e usando, né, exatamente a volta da divisão, né, fazendo o produto, se isso aqui é verdadeiro, então menos K multiplicado por menos B tem que ser igual a mais A. Veja que isso é verdade, esse sinal aqui é menos, porque menos vezes menos no produto dá mais, certo? Então aqui tem que ser menos K. Se fosse mais K, ou mais K, se fosse mais K eu teria mais K multiplicado por menos B, e mais vezes menos daria menos o A, porque ao botar o mais K multiplicado por menos B, daria aqui, vamos pensar aqui no dividendo, divisor quociente, então o quociente multiplicado pelo divisor dá o dividendo, e nesse caso daria negativo, então é um absurdo, porque aqui é positivo. Então, na realidade, o que você conclui aqui? Que o mais dividido pelo menos dá exatamente o menos, certo? Da mesma forma, você tem o menos A dividido pelo menos B, ou mais B, né, onde, vamos supor que eu possa dizer, será que é mais K? Será que é menos K? Se for mais K, o quociente, mais K multiplicado por mais B, né, mais K multiplicado por mais B, tem que dar menos A. E não é verdade, porque mais vezes mais não dá menos. Então não poderia ser o mais K. Então só pode ser, em termos de sinal,
o menos K. Veja, menos K multiplicado pelo mais B, menos vezes mais dá menos, daria aqui o menos A. Então, no nosso caso, o menos dividido pelo mais dá menos. E, finalmente, você tem o menos A dividido por menos B, que, olha, pode ser mais K ou menos K na busca do sinal. Veja, se fosse mais K, ou se é mais K, o mais K multiplicado pelo menos B tem que ser menos A. Veja que é verdade, porque o mais multiplicado por menos dá menos. Não pode ser menos K. Veja, se fosse menos K, o menos K multiplicado pelo menos B não dá menos A, porque menos vezes menos, nós já vimos na regra do produto, que dá mais. Então, esse cara aqui não pode ser menos K. Daí, menos dividido por menos, mais. Daí, menos dividido por menos ser igual a mais. Então, veja que em alguns momentos, né, conversando com vocês, nós mostramos aqui a regra ou as regras do produto e da divisão. Então, cabe, ao meu ver, sim, né, em algum momento do ensino básico, né, se não no ensino fundamental, no ensino médio, que os alunos vejam essa demonstração. E provavelmente esses alunos, quando forem profissionais lá na frente, lembrarão que você demonstrou para ele por que ele usa essas regras. Então isso é muito bom. Enfim, as questões, né, que eu coloco, né, aqui, né, são questões que eles estão usando no dia a dia deles, né, tanto no fundamental, a partir do estudo dos números inteiros e suas operações, como no ensino médio, como no ensino superior, em quaisquer áreas aí de formação. Ok? Outra questão, por exemplo, que é muito usual, onde o aluno entende com uma regra e muitas vezes ele não consegue entender, né, isso, quando é passado para ele, por exemplo, que o 2 elevado à quarta é exatamente o 2 multiplicado por 2, multiplicado por 2, multiplicado por 2. Então, a potência é uma forma, tá, de representar um produto. A matemática, ela é uma linguagem que, de certa forma, ela facilita, né, essas notações. Então, quando você tem um produto de vários fatores, veja, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, com dois símbolos, o 2 e o algarismo 2 e o algarismo 4, você conseguiu escrever exatamente isso aqui. Então, há uma representação aqui onde fica claro para eles, né, que o produto passou a ser representado com uma simbologia diferente, chamado de potência. A grande questão, quando ele chega, por exemplo, no 2 elevado a zero, e ele busca exatamente essa forma de escrever, ele não encontra. Ele não encontra. E aí, alguém diz para ele, 2 elevado a zero é 1. Assim como 2 elevado a menos 1 é meio. E diz para o aluno, às vezes, olha, toda vez que você tiver um expoente negativo, né, tipo 2 elevado a menos 3, será sempre 1, e esse carinha aqui no denominador com o expoente positivo. Então, cria esses esquemas sem que o aluno
seja capaz de perceber a verdade que está ali naquele esquema. Veja que quando você simplesmente numa sequência, né, numérica, está vendo a sequência numérica, você pode comprovar essa verdade sem nenhuma demonstração, vamos dizer assim, abstrata, puramente abstrata. Então, o que eu vou fazer aqui? Por exemplo, eu vou botar assim, olha, veja só, o 2 ao cubo, né, você já viu que é 8, porque o 2 vezes o 2 vezes o 2 é 8. O 2 ao quadrado, você já viu que é 2 vezes 2 é 4. O 2 elevado a 1 é exatamente 2. Então, veja que aqui há uma representação, né, exatamente como essa, onde você tem aqui um produto, né, um produto com 3 fatores. Aqui você tem um produto com 2 fatores e aqui você só tem um fator. A grande questão, quando você coloca 2 elevado a zero, você não consegue mais escrever dessa forma, porque quando você vai buscar o número de fatores, veja 1, 2, 3, você teria aqui 0 fator. E isso realmente faz com que aquela propriedade que foi colocada ali em cima, ela não seja aqui usada, não tem mais aquele olhar aqui. Porque é uma situação, e por isso ser potência, né, e evidente que se existe, né, representações de fatores que podem ser colocados em potência, existem resultados de potência, aqui tem que haver um resultado. Não fica limitado só com expoentes, por exemplo, naturais. E aí, pensando aqui no zero também natural, mas quando eu falo os naturais, 1, 2, 3, 4, etc. E aí você diz assim, poxa, quando eu aqui divido por 2, né, essa igualdade, e divido por 2 o segundo membro, veja que ao dividir por 2 eu simplifico um fator. E veja que ao dividir por 2, o expoente, né, se eu tenho 2 ao cubo dividido por 2, veja, 2 ao cubo dividido por 2, por propriedade, eu repito a base, subtraio o expoente, eu tenho 2 ao quadrado. Então, essa questão de dividir por 2 os dois membros, você passa a usar aqui. Então, se eu divido por 2, eu simplifico o fator. Se eu divido por 2, eu subtraio o expoente. E da mesma forma, eu sigo isso aqui, dividido por 2. Veja, se eu divido por 2, 2 dividido por 2 dá 1. Veja que ao dividir por 2, eu subtraio um expoente, subtraio 1 desse expoente, 1 menos 1 dá 0. A partir de uma sequência numérica e usando uma propriedade verdadeira, que é dividir por 2 os dois membros, não altera, nós conseguimos mostrar que o 2 elevado a 0 é 1. E da mesma forma, se eu dividir por 2 aqui, certo? Se eu dividir por 2, veja que na regra da potência, veja que 2 dividido por 2, eu repito a base, eu tenho 0 menos 1, eu tenho 2 elevado a menos 1. E 2 elevado a menos 1, ao dividir 1 por 2, eu tenho meio. Veja, se eu divido por 2, e se eu divido por 2, eu tenho 2 elevado a menos 1 dividido por 2. Veja que eu tenho 2 menos 1, repito a base e subtraio os expoentes.
E aí eu tenho 2 elevado a menos 2. E 2 elevado a menos 2 é exatamente meio dividido por 2, que dá 1 sobre 2 ao quadrado. Evidente que quando eu faço 2 elevado a menos 2, também usando exatamente essa lei de formação, eu tenho 1 sobre 2 ao cubo. Então veja que simplesmente numa sequência numérica, usando propriedades de potência, de divisão de potências, né, satisfazendo a igualdade, a gente consegue mostrar para o aluno exatamente isso que eu coloquei aqui. Certo? Então, gente, apenas, né, para que vocês percebam da importância de nós estarmos mostrando, né, fazendo algumas demonstrações, né, buscando trazer essas demonstrações, mesmo que a gente saia do abstrato, né, faça com situações particulares, como eu coloquei aqui, poderia fazer com situações particulares com números exatamente nas regras do produto, né, e da divisão, como eu fiz anteriormente, mas de forma numérica, saindo do abstrato, mas que os alunos percebam que existe uma verdade naquilo que eles estão fazendo. Essa é a grande questão. Então tá aí, gente, nesse bate-papo, né, tivemos aí uma conversa com vocês, né, espero que vocês aí reflitam sobre isso, né, façam suas críticas, ok? Então tá lá. Um abraço, até mais. Esperamos que a gente tenha aí produzido, né, uma matemática aí nesse bate-papo.